Bom dia, pessoal. Não sei quem está acordado essa hora, 5 horas e 41 minutos. E eu gostaria de compartilhar com vocês um momento que eu nunca fiz antes. Nunca compartilhei esses momentos de devocional com as pessoas que estivessem online, né? E nessa manhã eu vou fazer isso. Ontem, enquanto eu estava adorando ao Senhor de noite, né, no culto, em minha congregação, no lugar onde eu congrego, eu tive o discernimento. Bom dia, Michael. Eu tive o discernimento de que seria muito bom que eu fizesse isso, porque eu estaria ali compartilhando esses primeiros momentos da manhã que eu passo na presença do Senhor, né? Esses primeiros momentos em que eu faço o meu devocional. Então seria um momento agradável e um momento assim específico para as pessoas que estão online, né, compartilharem desse momento comigo. Então, se você está aí disposto a fazer esse devocional, saiba que sempre que possível, lá pelas 5, 5h20, 5h40, eu estarei online aqui, lendo a palavra de Deus e trabalhando um pouquinho a questão da legenda da Bíblia, tá? Então, eu quero colocar, inclusive aqui, enquanto o pessoal vai entrando, né? Porque eu sei que tem gente que já acorda cedinho, né? Quero colocar aqui uma música bem gostosa de fundo, né? Pra gente poder fazer o nosso devocional, tá? Se você quer acompanhar o devocional agora nessa manhã, eu convido você a pegar a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia em casa. Se você não tiver, você pode escrever aí nos comentários, eu não tenho, tá? E aí a gente pode até, de repente, te dar um presente, né? Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha de fundo aqui pra ficar algo bem legal aqui, nesse período da manhã. Pega a sua Bíblia, pega também, se você tiver, pega em lápis de cores. Aí você fala, nossa, Dani, mas lápis de cor, usar a Bíblia e pintar a Bíblia com lápis de cor. Sim, é o modo que eu utilizo, tá? Para poder fazer o meu devocional. Mas você fica à vontade, ok? Talvez você não queira fazer dessa forma hoje, né? Mas você fica à vontade para fazer da maneira como você achar melhor. Vou só abrir aqui. Vou assinar aqui para as pessoas que estão online. Maicon, tudo bem? Vou abrir aqui uma musiquinha de fundo. Tô tomando um chazinho aqui, gente. Quem gosta de tomar um chá? Não gostava, viu? Passei a gostar depois de dezembro. Aliás, depois de dezembro, muita coisa mudou na minha vida. Contar pra vocês o porquê que eu tô acordando tão cedo, né? Em dezembro eu adotei um hábito na minha vida, que foi acordar cedo, acordar antes do sol, né? E esse acordar antes do sol fez toda a diferença pra mim, sabe? Toda a diferença pra mim na minha vida. Bom dia, Letneri. Eu não sei se é assim que lê esse codinome aí. Mas bom dia pra você, tá bom? Então, eu comecei em dezembro a ouvir algumas palestras, algumas lives, né, do Pablo Marçal. Vou tirar esse volume aqui. Não sei se vocês estão ouvindo a música de fundo.
Se estiver muito alto, vocês me avisam, tá? Eu vou deixar uma musiquinha aí bem gostosa pra gente poder conversar. Então, eu comecei a ouvir um cara chamado Pablo Marçal em dezembro. Eu sei que tem muita gente que não curte muito as falas dele, até julgam ele como uma pessoa arrogante. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês, pra mim, ele é a ferramenta do Senhor na minha vida, tá? E muita gente, mesmo questionando, né? Muita gente está vendo o resultado na minha vida, né? Eu não estou seguindo uma religião, né? Eu estou, na verdade, olhando para a vida desse cara e falando assim, eu quero ser, em alguns aspectos, parecida com ele, porque uma coisa que eu admiro muito, a leveza, a liberdade, né? Que o cara tem para poder falar o que ele pensa, a liberdade que ele tem para falar da palavra de Deus, né, da palavra. Então é uma coisa assim que me chamou a atenção. Eu falei, não, eu quero ter esse perfil, eu quero ser alguém que tenha essa ousadia que o cara demonstra, né? E desde dezembro eu fui seguindo algumas ideias, que é acordar antes do sol, me alimentar adequadamente, e aí entra o chazinho nessa história, porque eu deixei o leite, eu abandonei o leite, abandonei o Toddy, né? Abandonei algumas coisas aí na minha vida, comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer academia, né? Me exercitar, ou seja, cuidando do corpo, da alma e do espírito, né? Então, eu sigo nessa proposta, tá? Então, assim, sempre que eu puder, eu vou compartilhar com vocês esse meu momento matinal. Foi o direcionamento que eu tive ontem, enquanto eu louvava ao Senhor na minha igreja. Aliás, foi um culto tremendo, porque a gente foi praticamente uma extensão do que aconteceu lá em São Paulo. Não sei se você já participou, se vocês participaram do Descend. O Descend é um evento, nossa, gigantesco, né? Começou nos Estados Unidos e agora teve no Brasil. E ontem lotamos 3 estádios, né, de pessoas sedentas por mais de Deus, né? Bom dia, Thelma, tudo bem? Então, eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho desse momento devocional, tá bom? Lembrando que eu vou utilizar a marcação da legenda bíblica. Isso daqui eu tive ideia na internet, né? Observando o devocional de algumas pessoas na internet, eu tive a ideia de fazer isso também, e aí eu fui desenvolvendo mais a coisa com a minha cara, né? E acontece que tá virando quase que um método aqui em casa. Até as crianças estão legendando a palavra, e eu utilizo essas cores aqui, gente, só para mostrar para vocês, tá? Então, quando eu vejo na palavra de Deus que se trata de uma promessa do Senhor, eu pinto de verde claro, tá? Quando eu vejo que se trata de algo, de uma ordenança ou uma orientação da parte de Deus para nós, eu utilizo essa cor azul, azul claro. Quando eu vejo que é algo que fala a respeito de quem eu sou, eu pinto de roxo. Quando eu vejo que é algo que fala sobre quem Deus é, eu pinto de amarelo, tá? Tô explicando para vocês porque eu vou utilizar essas cores já já. Quando se trata de uma oração de um homem ou de uma mulher para Deus, um clamor, né, para o Senhor, eu pinto de verde escuro, ok? A gente vai encontrar muito disso em Salmos, né? Quando se trata de algo que é a provisão do Senhor para a vida dos homens, né? Você percebe na história a provisão de Deus. Eu pinto de rosa, esse rosa aqui mais escurinho. Quando se trata de uma promessa feita pela boca de homens, tá? Isso a gente encontra bastante no Novo Testamento também. Quando fazem, assim, algum homem é usado na porta do templo para fazer uma profecia. Eu utilizo esse laranja aqui, ó.
E marrom, para quando eu encontrar algo que não agrada ao Senhor, eu escolhi essa cor. E vermelho, quando eu encontro algo que remete à ira de Deus, tá? Então, é isso que eu faço. Então, eu vou pegar com vocês aqui. Primeiramente, eu quero ler um salmo para começar o dia. Ok? Vou pegar aqui um salmo de número 39. Vamos ver. Salmo de número 39. Bom, vamos lá. A palavra de Deus diz: Eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua. Refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Quando, porém, fiquei em silêncio como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Ardia dentro de mim o meu coração, e enquanto eu meditava, aumentava o fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. Mediste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. Todo homem anda como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa riquezas sem saber quem as levará. Agora, porém, Senhor, o que espero? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças objeto de zombaria dos tolos. Emudecido fiquei, não abri a boca, pois tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando com repreensões castigas a alguém por causa da iniquidade, destróis nele, como traça, o que tem de precioso. Todo homem é como um sopro. Ouve, ó Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, pois habito contigo como um estrangeiro, um peregrino, como o foram todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter alegria, antes que me vá e não exista mais. Então, o salmo que eu li aqui foi o Salmo 39, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor que nos acompanhe nesse devocional, pedindo ao Senhor que nos mostre a sua perfeita vontade por meio desta palavra, porque se Ele não nos ajudar nesse entendimento, esse livro, né, o qual nós chamamos de Bíblia Sagrada, só será um livro. E muita gente utiliza a Bíblia como um simples livro, né? Você sabe que até ímpios utilizam a Bíblia como uma fonte de princípios para enriquecimento ou para ser bem-sucedido, mas não tem o temor do Senhor acompanhando ele na leitura. E eu digo para vocês, por muitos anos eu li a palavra não compreendendo aquilo que a palavra queria realmente expressar, né? Aquilo que realmente Deus queria dizer, né? Para mim, especificamente. Então, hoje eu fiz essa leitura de Salmo 39. Vou deixar gravada, tá? Essa live devocional, porque talvez você acorde um pouquinho mais tarde. Mas é para sua edificação, é para minha edificação. Então, nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco nesse momento. Sobre a sua vontade, né? Então, diz assim, eu disse... Ora, quem disse? Esse salmo é um salmo de Davi. Então, é Davi falando, né? Eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua. Refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Ele está relatando algo, apesar de ser em forma de canção, porque salmo é uma canção, né?
ele está relatando aqui aquilo que ele falou, aquilo que ele se comprometeu a fazer, né? Então ele se comprometeu a guardar os caminhos dele, né? Guardarei os meus caminhos. Vou tomar um pouquinho aqui, senão esfria. Guardarei os meus caminhos. Então isso não cabe para nós como uma orientação de Deus. Eu sei, não é Deus que está exatamente falando aqui nesse momento, é Davi. Mas é algo que vem como uma orientação de Deus para nós, né? Guardarei os meus caminhos, vem como uma orientação. Eu vou guardar, nós devemos guardar os nossos caminhos. Então eu vou pintar de azul essa parte, ó. Guardarei os meus caminhos. Pensando em uma orientação da parte de Deus através de Davi para nós, né? E não pecarei com a minha língua. Então, eu vou pintar também de azul essa parte como uma orientação. Refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Interessante que aqui a gente já vê um princípio muito, muito importante, que é a respeito de guardar os seus caminhos, né? Não pecar com a sua língua, não pecar com a sua língua. Salmo 39, versículo 1. Não pecar com a minha língua. Refrear a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Então eu preciso guardar a minha língua mesmo, esse músculo tão forte que nós temos, né? Dizem ser o músculo mais forte que nós temos no nosso corpo. Então nós precisamos controlá-lo. Aquele que controla a língua controla o corpo todo, né? Porque a língua é a parte mais difícil de ser controlada. Então, refrear a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Quem seria o ímpio aí, hein? Você conhece alguém que é ímpio? Ímpio, gente, nesse sentido aqui, são pessoas que estão andando na contramão daquilo que Deus deseja, tá? Alguém que voluntariamente decide caminhar na contramão da vontade de Deus. Então, quando você estiver na presença desse tipo de pessoa, dessa pessoa que é má por natureza, assim como nós, só que desejosa de fazer o mal, pessoa que dorme pensando em fazer o mal, né? Enfim, essa pessoa, quando você estiver na presença dela, refreia a sua boca, né? Essa é a orientação que Deus está dando para nós hoje, em Salmo 39:1. Vamos para o Salmo 39:2. Quando, porém, fiquei em silêncio, como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Então, Davi está relatando que ao ficar em silêncio, né, quando ele ficou em silêncio como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo alguma coisa relacionada ao que é bom, né, acerca do bem, que a dor dele se agravou. Por que será que se agravou a dor dele, né, nesse momento? Vamos continuar, não estou pintando nada por enquanto, tá? Ardia dentro de mim o meu coração, e enquanto eu meditava, aumentava o fogo. Então falei com a minha língua. Ele vai falar algumas coisas aqui. A gente percebe aqui, pessoal, algo que fazia parte da vida de Davi, que está no versículo 3, que é a meditação, né? Enquanto eu meditava. Então, quando a pessoa fala enquanto eu meditava, você já prevê que é uma prática dela meditar, né? Ainda que essa fosse a primeira vez que ele estivesse meditando, mostra aqui que ele medita. Medita no quê? Ele estava em silêncio, sem falar nada e meditando, né? Ou seja, refletindo sobre as coisas. O que é meditar? Eu poderia até pegar aqui, que não está aqui no momento, pegar aqui um dicionário para verificar o significado da palavra meditar. Eu vou entrar aqui rapidamente num dicionário chamado Aulete. Isso faz parte do devocional também, tá, gente? Pra gente pegar o significado das palavras, pra gente aprofundar um pouquinho mais o que significa
né, aquilo que está sendo dito aqui. Então, o que é meditar? Segundo Aulete, é pensar detidamente, refletir, planejar, projetar, arquitetar, concentrar-se espiritualmente para desligar-se gradualmente das preocupações do mundo material. Olha só, concentrar-se espiritualmente. Então, assim, Davi, eu não estou pegando aqui o original do hebraico, do aramaico, do grego, da língua, enfim, que foi escrita essa parte. Eu não estou pegando o original bíblico, mas o significado da palavra meditar nos fala a respeito de pensar, de refletir, de projetar, de concentrar-se espiritualmente, de se desligar gradualmente das preocupações do mundo material. Então, nesse sentido, a gente percebe que Davi fazia isso, né? Ele meditava, se desligava do mundo material, ele se ligava a Deus. E acho que é nesse momento de meditação que os salmos vinham, né, ao coração dele, que as composições apareciam. Então, quantos benefícios uma meditação tem para nós? Eu vou pintar de azul essa palavra meditava, no sentido de encontrar aqui uma orientação de Deus para minha vida, tá? E Davi fala que enquanto ele meditava, aumentava o fogo, ardia dentro dele, do coração dele, né, um fogo. Olha que coisa, né? Aumentava o fogo, então falei com a minha língua. O que ele falou com a língua dele? Então, no começo ele resolveu refrear a língua na presença do ímpio, né? Mas depois quando ele ficou em silêncio como mudo, sem dizer uma palavra, a dor dele se agravou, ardeu o coração dele, aumentou o fogo, então ele não se conteve. E quando ele não se conteve mais, ele utilizou a língua dele. Só que foi para fazer o quê? Para que ele utilizou a língua dele? Para falar com o Senhor. E no versículo 4 do Salmo 39, para quem entrou agora, diz assim: Faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. Então, Davi estava aqui fazendo o quê? Orando. Então, ele refreou inicialmente a língua dele, né, nos momentos adequados. E quando ele não aguentava mais refrear a sua língua, ele abriu a sua boca, então, movimentou a sua língua para fazer uma oração, um clamor. E nós vamos pegar o verde escuro, que é a cor que eu escolhi, no caso você pode escolher a sua cor, para pintar a parte que é o clamor, tá bom? Então eu vou pintar de azul aqui o que ele fala: Faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. O que muda na vida do ser humano quando ele conhece o fim dele? Quando ele conhece a medida dos seus dias e quando ele conhece a própria fragilidade. O que difere isso na vida dele? O que faz diferença na vida dele isso? Eu entendo, assim, no meu ver, eu coloco isso até como exemplo de quando eu estive no hospital internada por quase 10 dias numa cirurgia, né? Naquele momento eu estava em fragilidade e eu sabia que a cirurgia podia ser mal sucedida, que podia dar algo errado durante aquela cirurgia e que a contagem dos meus dias podia ser breve. Quando nós passamos por uma situação dessa, nós nos sensibilizamos a respeito das coisas espirituais, nós nos tornamos um pouquinho mais sensíveis para as coisas espirituais, nós nos tornamos um pouquinho mais sensíveis para perdoar, para rever os nossos conceitos, para rever os nossos próprios pensamentos, né? Então, quando o Senhor, Davi, ora, faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias,
eu acho que ele está pedindo aí um pouco mais de sensibilidade da parte do Senhor no seu próprio coração. Então, que essa também seja a nossa oração, né? Que possamos conhecer a nossa fragilidade para entender que somos fracos mesmo e precisamos do Senhor, inclusive, né? A nossa consciência a respeito da nossa fragilidade nos leva mais próximos do Senhor e nos faz entender o quanto nós necessitamos dele, ok? Na nossa vida. E ele continua: mediste os meus dias como a palmos. Isso agora está falando sobre a soberania de Deus, que Deus, ele é tão grande, né, que ele mede os nossos dias a palmos. Então aí, gente, eu vou pintar de amarelo, porque eu uso o amarelo para falar sobre quem é Deus, sobre quem é Deus. Apesar de não estar dizendo aqui Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, que seriam atributos de Deus em forma de nomes, eu consigo identificar aqui algo a respeito de Deus e algo a respeito de mim, ok? Então eu utilizo essas duas cores, tá? O amarelo eu vou pintar então: mediste os meus dias como a palmos. E bem abaixo, bem pertinho desse amarelo, né? Aliás, não vou nem pintar abaixo, tá? Porque logo na sequência vem algo a respeito de mim. Então eu vou pintar de roxo somente o que vem em seguida, ok? Então, por enquanto, tá ficando assim, gente. Só pra mostrar pra vocês. Tá ficando desse jeito, ó. No começo nós vimos uma orientação no Salmo 39. Na sequência nós temos uma oração de Davi. E na sequência, no verso 5 de Salmo 39, nós temos aí uma revelação de quem é Deus. Ele é soberano, ele é tão grande, tão ilimitado ao tempo, que ele mede os nossos dias como palmos na mão dele. Tipo assim, ó, a Dani, o João, o Joaquim, porque a minha vida é como um sopro, né? Então, na sequência, ele diz: o tempo da minha vida é como nada perante ti, é como nada diante de ti. Esse é quem sou eu. Então eu vou colocar aqui em roxo, tá? Todo homem é como um sopro. Vou continuar pintando de roxo essas falas. Todo homem é como um sopro. Todo homem anda como uma sombra. Em vão se inquieta. Então, queridos, aqui, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. Todo homem anda como uma sombra. Esses somos nós. Essa sou eu. Esse é você, né, que está ouvindo agora. Essa é você que está ouvindo agora. O tempo da nossa vida é como nada diante do Senhor. Por quê? Porque Ele é eterno. Ele é o grande eu sou. Ele é antes da eternidade, né? Antes da fundação do mundo, Ele é. Ele é e Ele foi, né? Ele era, Ele é e Ele será. Ele sempre será. Ainda quando eu não estiver mais aqui, ainda quando você não estiver mais aqui, Ele continuará sendo. Por isso que nós podemos, inclusive, clamar a Ele por aquilo que virá. Clamar a Ele pela nossa posteridade, clamar a Ele pelas pessoas que ficarão quando nós não estivermos mais aqui. Isso é uma realidade, gente. Não tem como a gente evitar esse tipo de pensamento, né? E geralmente os seres humanos fogem um pouco desse pensamento porque ele se assemelha ao pensamento que ocorre dentro, por exemplo, de um velório, né? Mas Deus fala que é melhor eu entrar num velório do que estar numa casa de festas, porque numa festa ninguém para pensar a respeito da vida, ninguém para refletir a respeito da necessidade de Deus em sua vida, da necessidade de clamar, de perdoar, de agir, enfim. Mas no velório as pessoas param para pensar sobre o significado de suas vidas, né? Param para pensar: nossa, o que eu tenho feito?
olha só, o fulano, eu nem imaginava que ele ia passar por essa situação e de repente, do nada, pá, já não está mais entre nós, agora está dormindo, né? Então, não está mais aqui. Então Davi, ele estava, no momento em que ele resolveu abrir a boca dele para falar, ele clamou ao Senhor para que Deus mostrasse a ele a fragilidade dele mesmo. E conhecendo a sua fragilidade, quem ele conheceu? A Deus, a soberania de Deus. E conhecendo a soberania de Deus, ele encarou a realidade de que a vida dele era nada diante da grandeza do Senhor, que a vida dele e de qualquer homem que existe é como um sopro, e que todo homem anda como uma sombra. O que é a sombra? A sombra, ela é momentânea, né? Vem o sol, vem a nuvem, vem a lua e as estrelas, né? E a sombra passa, né? Muito rapidamente. Nós somos como um pisco, né? Que pisca, né? Um brilho, rapidamente passa. Então, sendo o homem dessa forma, sendo o homem como nada diante de Deus, sendo o homem como um sopro, sendo o homem como uma sombra, em vão se inquieta. A gente logo percebe aqui que Davi concluiu na meditação dele que em vão ele estava se inquietando. Em vão, né? Então, em vão se inquieta, em vão amontoa riquezas, sem saber quem as levará. Então, são coisas aqui pra gente refletir, gente. A inquietude é algo vã, né? E o amontoar de riquezas, eu diria que sem propósito, né? É algo tolo também, porque a gente nem vai saber quem vai usufruir desse valor, desse dinheiro, enfim. Então, eu entendo aqui que isso traz para nós uma orientação, que é para nós não nos inquietarmos a respeito das coisas, né? Viver o hoje no sentido de o que eu posso fazer de bom hoje. Essa é uma fala de alguém conhecido, se eu não me engano, é Benjamin Franklin, que falou: o que de bom eu posso fazer hoje? Não tenho certeza, tá, gente, dessa citação. Mas inquietar-se, e aí eu posso até colocar aqui no dicionário, o que é inquietar? Fazer ficar ou ficar inquieto, causar ou sentir intranquilidade, ansiedade, agitar-se, intranquilizar-se, perturbar-se, tornar-se agitado. Então, inquietar-se é você se perturbar por algo que ainda não aconteceu. É sua mente ficar no futuro. É sua mente ser projetada para algo que ainda nem chegou. E se a minha vida é como um palmo de Deus, né? Se a minha vida é tão curta, se a minha vida é como um sopro, se a minha vida é como uma sombra, então eu tenho que viver o hoje de modo consciente, de modo racional, de modo espiritual, colocando diante do Senhor os meus dias, né? Isso é uma orientação de Deus para nós, gente. Então, nesse sentido, eu entendo que se inquietar é algo que não agrada a Deus, ok? Então, eu vou pintar aqui de marrom a questão do se inquieta. As duas palavras aqui, se inquieta. Em vão se inquieta. E amontoa riquezas, vou pintar de marrom também. Gente, mas por que ficar rico é pecado? Quando eu descobri que Jó era rico, que Abraão era rico, que Salomão era rico, Davi era rico, eu entendi que o problema não é a riqueza. O problema é amontoar riquezas por amor a riquezas, né? Então eu vou colocar aqui uma seta, vou puxar uma seta aqui do ladinho desse termo amontoar riquezas e vou colocar aqui
como que é a fala que eu ia pôr aqui? Sem propósito. E quando você utiliza as suas riquezas com propósito, o sem propósito, amontoar riquezas sem propósito se torna algo maléfico, né? Maligno, inclusive. Então, amontoar riquezas sem propósito e amontoar riquezas com avareza são coisas que não agradam ao Senhor. Vou mostrar para você que está assistindo como que eu coloquei aqui. Olha, eu puxei uma seta da parte marrom ali e coloquei na minha Bíblia de caneta o termo sem propósito e com avareza, tá? Já já vai terminar a live, tá bom, pessoal? Talvez eu não vou conseguir terminar a leitura desse salmo completa, mas se eu me empolgar aqui, eu desligo, acaba a live e eu volto de novo ao vivo, tá bom? Faço 2 lives seguidas aí. Vamos que vamos. Tô um pouquinho com dor de estômago. Mas vai passar, né? Ó, vamos lá. Em vão se inquieta, amontoa riquezas, sem saber quem as levará. Agora, porém, Senhor, o que espero? Olha Davi perguntando para o Senhor. Vamos colocar essa pergunta aqui de verde, ele tá orando, verde escuro. Agora, porém, Senhor, o que espero? Olha a pergunta que que Davi fez para Deus. Faça perguntas para Deus, tá? Quando você faz perguntas para Deus, isso mostra que você tem intimidade com Ele. Abraão fazia perguntas, Moisés fazia perguntas. Aliás, ontem eu estava lendo o Êxodo e, gente, que paciência que Deus tem conosco, né? Que paciência que Deus teve com Moisés. Moisés fez muitas perguntas para o Senhor. E Davi está fazendo uma pergunta aqui. Agora, porém, Senhor, o que espero? Qual vai ser minha esperança se meus dias são como sombra? Qual vai ser minha esperança se o tempo da minha vida é como um sopro? Olha só o que Davi diz na sequência. A minha esperança está em ti. Então, a minha esperança está em ti. A minha esperança, então, não está nas riquezas. A minha esperança não está nem no que há de vir no futuro, por isso eu não vou me inquietar. A minha esperança está em ti. Vamos colocar aqui de azul uma orientação para nós, que a nossa esperança deve estar no Senhor. Se Ele é que mede os nossos dias como palmos, né? A minha esperança tem que estar nele. A sua esperança tem que estar nele. Ele é que sabe o que vai fazer das nossas vidas, né? Livra-me de todas as minhas transgressões. Versículo 8. É um clamor. Vou pintar de verde escuro. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças objeto de zombaria dos tolos. Olha o clamor de Davi. E em seguida ele fala: emudecido fiquei, não abri a boca, pois tu fizeste isto. Pois tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Eu vou colocar de verde escuro o versículo 10, é um clamor. Tira de sobre mim o teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. É um clamor de Davi, gente, um clamor. Ele estava bem angustiado nessa hora, né? Ele estava bastante quebrantado, eu diria assim, quebrantado, tá? Não chega a ser angustiado, mas é um quebrantamento de coração, né? E ele fala que é pelo golpe da mão do Senhor. Eu não sei, historicamente, eu teria que dar uma olhada aqui na cronologia bíblica, historicamente, o que havia acontecido com Davi. Eu me pergunto, Senhor, o que aconteceu para Davi se considerar alguém que está desfalecido pelo golpe da tua mão? Mas quem nunca se sentiu assim, né, gente? Quem nunca se sentiu assim? Eu me senti assim já, em alguns momentos, desfalecido pelo golpe da mão do Senhor, né?
Quando eu tive que tirar o meu útero, por exemplo, eu me senti desfalecida pelo golpe da mão do Senhor. No início, sabe? Eu me senti assim. Na verdade, não quando eu tive que tirar o meu útero, mas um pouco antes disso, quando eu queria ser mãe e nada acontecia. Eu orava e parecia que o teto estava de bronze, né? Então, me sentia assim, desfalecida pelo golpe da mão do Senhor. Mas depois eu vim entender que Ele, que é soberano, sabia exatamente o que eu estava necessitando e que por meio da minha dor eu conheceria os meus filhos por adoção. Então foi necessário e foi bom. No final das contas, eu entendi que era algo bom. Versículo 11. Quando com repreensões castigas a alguém por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Todo homem é como um sopro. Eu vou pintar de roxo logo de cara esse termo de novo. Todo homem é como um sopro, porque está falando da nossa natureza humana, tá? E aqui está falando quando com repreensões castigas a alguém por causa da iniquidade, ou seja, há uma consequência da nossa própria semeadura. Olha o princípio de semeadura e colheita. Eu vou puxar aqui uma seta do versículo 11 para o ladinho da minha Bíblia e vou colocar assim, ó, semeadura e colheita. Afinal de contas, ele repreende, ele castiga alguém, não porque ele é um Deus mau, não, mas por causa da iniquidade da pessoa. Então, gente, se você que está assistindo tem essa ideia de que Deus é um Deus que castiga, se você foi criado com essa ideia de que Deus é castigador, que Deus é um Deus mau, opressor, não, tira isso da sua cabeça. Quando o seu filho, se você que é pai ou mãe, quando o seu filho apronta, você às vezes por amor não tem que pegar uma vara e dar no bumbumzinho dele, ou você não precisa repreender ele por aquilo que ele fez para ensiná-lo a andar no caminho certo. Deus é assim conosco também, tá? Ele nos repreende porque ele ama. Ele nos castiga em alguns momentos porque ele ama as nossas vidas. E ele deseja que nós andemos nos caminhos corretos, não para nos prender. Aliás, ele nos dá um bom nível de liberdade e foi por isso que Adão e Eva ainda comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era um fruto que faria mal a eles, mas eles comeram porque eles estavam livres. Você é livre para fazer aquilo que você deseja fazer, entendeu? E nessa liberdade que você tem, você pode muito bem escolher caminhos tortuosos. Só que a consequência disso vem, porque é uma semeadura e colheita, gente. Você quer plantar abacaxi, então você vai colher abacaxi. Não adianta você reclamar depois, né? Não vai adiantar você falar, eu queria colher morango. Então, por que é que você plantou abacaxi, né? Então, aqui, quando com repreensões castigas a alguém por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. E aí eu entendo, gente, que aí o que tem de precioso pode ser aquela riqueza que foi citada no versículo 6, né? E pode ser também o futuro, essa inquietude que nós temos, né, por causa do futuro, essa ansiedade que nós temos a respeito do que há de vir. Às vezes é um tesouro precioso para nós que nós estamos guardando no nosso coração. E Deus, num sopro, ele pode fazer destruir isso, certo? Porque a vida está em suas mãos. Gente, é a soberania de Deus aí sendo mostrada para nós, tá? E Davi continua: ouve, ó Senhor, a minha oração. Vamos pintar de verde escuro aqui, tá? Ouve, ó Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. É um clamor de Davi. Não te cales perante as minhas lágrimas, pois habito contigo como um estrangeiro. Eu parei em minhas lágrimas, o verde, tá? E vou pintar de roxo essa parte. Habito contigo como um estrangeiro, um peregrino, tá? Que é a condição humana aqui de Davi, ok?
como o foram todos os meus pais. Então, são todas as gerações de seres humanos. Eles habitam em Deus como um estrangeiro, é como se fosse alguém passando por uma terra. Davi se atentando para a temporalidade humana, né? E no versículo 13, desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter alegria, antes que me vá e não exista mais. Meu Deus, por que Davi colocou isso, hein? Desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter a alegria. Será que Davi se sentia pressionado pelos olhos de Deus? Desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter alegria, antes que me vá e não exista mais. Uma coisa é fato, mais uma vez, Davi estava atentando para a temporalidade da vida, para a brevidade da sua própria vida, né? Ele estava dizendo, antes que me vá e não exista mais, ou seja, se eu tenho a certeza de que a minha vida é como um sopro, que ela tem um tempo definido, né, de início, meio e fim, e que Deus vai permanecer, né, durante os dias das pessoas na terra, e gerações vão passar, e Deus permanecerá, e eu é que me vou e não existirei mais, né? Por que será que Davi colocou, desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter alegria? Olha, eu não sei, mas eu suspeito aqui de que Davi tinha o mesmo sentimento de que eu tive durante algum tempo na minha vida, que foi essa sensação de que os olhos de Deus estavam sobre mim de tal forma que eu tinha medo. Eu falava assim, meu Deus, o Senhor está olhando para mim o tempo todo, que pressão é essa, né, os teus olhos sobre mim? Mas eu não tenho certeza. Seria interessante a gente observar aqui esse termo, desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter alegria, em outras versões, ok? Não vou sair agora, nesse momento, com uma conclusão, mas quando isso acontece, na minha leitura bíblica, eu coloco diante de Deus, Senhor, me explica, em algum momento, o que seria esse, desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter alegria. E se você está assistindo essa live, se você quiser colocar aí, né, ou nos comentários depois, quando você ver esse vídeo, coloque aí o que você pensa sobre essa expressão de Davi, desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter alegria, tá bom? Eu vou colocar aqui como clamor de Davi, em verde escuro, desvia de mim o teu olhar, para que eu torne a ter alegria, antes que me vá e não exista mais, ok? Essa então, pessoal, foi o nosso devocional, né? Esse foi o devocional de hoje, nosso primeiro devocional, né? Junto à DR Educacional. A DR Educacional é uma empresa que trabalha com educação, mas ela também é uma empresa que trabalha com base nos princípios da Palavra de Deus. Então, nada mais correto do que nós estudarmos juntos aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então, que o seu dia, nesse momento, gente, eu quero orar junto com você, orar junto com você para que o nosso dia seja um dia abençoado por Deus, para que nós possamos meditar nessas palavras que nós estudamos nesse momento. E aí, quando você voltar, né, nesses trechos que você pintou, isso que é bom de você pintar, você vai conseguir, com os teus olhos, contemplar aquilo que é clamor de Davi para Deus, aquilo que é atributo de Deus, né, a soberania dele sendo revelada aqui, e aquilo que é a orientação para as nossas vidas. E como nós estamos fechando agora a nossa live, eu vou relembrar com vocês as orientações de Deus para nós, tá? Guardar os nossos caminhos, versículo 1. Não pecar com a sua língua, com a minha língua, enfim. Refrear a minha boca quando o ímpio estiver na minha presença e meditar, né? Meditar com o nosso coração na palavra de Deus e ter a nossa esperança nele, né? Que a nossa esperança esteja nele. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse devocional, eu te agradeço por essas pessoas que estiveram comigo, Senhor, durante esse período, durante esta manhã.
E peço a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja guardando as nossas vidas, Pai. Que esse dia seja um dia vivido na plenitude da Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade plena se cumpra em nossas vidas, Senhor. Que nenhum mal nos aconteça, que nosso coração não se inquiete por o que há de vir, porque a nossa vida é como um sopro, é como uma sombra que passa brevemente, Pai, rapidamente. Então que nós possamos utilizar os nossos dias sabiamente, que nós possamos utilizar a nossa língua de modo adequado, e quando utilizarmos as nossas línguas, que seja para edificar uns aos outros. Em nome de Jesus. Muito obrigada por esse dia, Senhor. Em nome de Jesus é que agradecemos. Amém. Deus abençoe o seu dia. Muito obrigada pela sua presença aqui junto conosco, tá bom? Um abraço. Até o próximo devocional, tá bom? Tchau, tchau.